Hi! Oi, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Ó, aproveitando que o Luan tá por aqui hoje, nós vamos gravar para falar sobre um tema interessante, um tema um tanto quanto polêmico, que é a ideologia de gênero. Oi! Então a gente vai gravar sobre ideologia de gênero. E muita gente fala que ideologia de gênero é o quê? É ausência de sexo. Hum. E o que seria isso? Ausência de sexo? Gente, o povo... deixa eu fazer uma propaganda aqui no Mato Grosso do Sul, né? Valorizando nossa terra. Aqui, querida, é chamamé, mandioca, muito mandioca e tereré, tá bom? Esse povo que fala que ideologia de gênero seria ausência de sexo, eu acho que é... Primeiro que é um equívoco, porque quando eles falam isso, eles estão pensando, creio eu, no sexo enquanto categoria biológica, que nós já abordamos lá no outro vídeo, né? Passa lá, dá uma olhada. E essa ausência do sexo é uma loucura, né? Uma pessoa que não está conseguindo pensar. Na verdade, eles pensam, quando se afirma esse discurso da ideologia de gênero, dentro de uma caixinha muito restrita, né? Então, nunca uma ideologia de gênero afirmaria, a gente vai chegar nesse ponto, porque afirmaria de uma ausência de sexo. E o pessoal ainda fala, os Malafaias da vida, Bolsonaro, Damares, esse povo aí, fala que vale tudo. Ideologia de gênero é pra falar que vale tudo. Zoofilia, pedofilia, Ai, preguiça. incesto, o que é isso? Ó, Por que falam primeiro, isso? que eu acho que tem uma coisa importante, que muitas vezes homossexualidade é associada com pedofilia, e isso é intencional e recorrente. Então, a gente tem que ficar atento, porque isso é uma estratégia, né, para tentar associar a homossexualidade, ou bissexualidade, transexualidade, com coisas ruins. Mas quem fala que, por exemplo, a ideologia de gênero seria uma estratégia para chegar nas escolas e implantar uma doutrinação sexual que fosse acolher, por exemplo, como normais a zoofilia ou a própria pedofilia, é uma pessoa que não tem o menor entendimento do campo da educação sexual e que muito provavelmente nunca nem participou de uma aula de uma aula de educação sexual, porque não é essa a proposta da educação sexual. Então, é gente louquinha da cabeça. E o que é ideologia de gênero, então? Então tá bom, vamos pensar o seguinte. A ideologia de gênero, repitam comigo, não existe ideologia de gênero. Vamos? No 3. 1, 2, 3. Não existe ideologia de gênero. Mais uma vez pra gente deixar bem explícito, tá bom? Não existe ideologia de gênero. Ideologia de gênero é uma elucubração, é uma paranoia, é Alucinação. uma alucinação, que as Ou pessoas bateu são a cabeça. loucas. Bateu a cabeça e ficou dentro da loucura. Por quê? Não se tem nenhum trabalho acadêmico, científico, nenhuma abordagem para a ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um fantasma que as pessoas criaram e elas tentam combater. Ela é igual ao kit gay, não é verdade? Que a gente viu aí o Bolsonaro na campanha inteira tentando combater esse fantasma, chegou na Previdência, cadê o combate? Vai combater como um fantasma. Então a ideologia de gênero, nesse sentido, ela não existe. Mas nós poderíamos dizer que a rigor, de modo estrito, existe uma ideologia de gênero no sentido de que existe expectativas sociais de gênero. Então existem coisas que a gente considera e espera que meninos façam, e existem meninos e homens, né, em geral, e existem coisas que a gente espera que meninas e mulheres façam. Então quando, por exemplo, a gente diz que um menino tem que ser rude, tem que ser violento, ele não pode chorar, ele não pode ser manhoso, ou quando a gente diz que uma menina não pode falar palavrão, que ela tem que sentar com a perna fechada, cruzada, que ela não pode responder a determinadas coisas, a gente está impondo um ideal de gênero. Então isso é uma ideologia de gênero nesse sentido. Quando a Damares diz que meninos têm que usar azul e as meninas têm que usar rosa, isso é uma ideologia de gênero, né? É um ideal de que todas as pessoas se conformem com esse parâmetro. Então isso acaba reforçando o que a gente tem como uma noção das expectativas de gênero. Então o que eles falam que é ideologia de gênero não existe, mas o que eles fazem é ideologia de gênero. Exatamente. Então, exatamente. Nesse Mas sentido... de onde que vem esse fantasma da ideologia de é gênero? que eu gosto, agora a gente vai pegar pesado. Vou até tomar aqui um gole, tá bom?
essa ideia, essa noção de uma ideologia de gênero, ela tem raízes dentro da Igreja Católica. Ela é um termo cunhado, né, dentro do próprio clero católico, intencionalmente, como uma resposta, uma reação aos avanços que teve na década de 90 das pautas de direitos humanos de feministas e pessoas LGBT. Então, na medida em que, por exemplo, a gente tem as reuniões da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que trabalharam as questões das mulheres e uma luta, por exemplo, pelo direito das mulheres aos direitos reprodutivos e sexuais, a gente tem uma contraofensiva da Igreja Católica que começa a tentar imputar um termo para combatê-lo depois. Então, o que acontece? A gente tem dentro do clero do Vaticano, a formação de diversos tipos de palavras para tentar explicitar isso que eles chamam hoje de ideologia de gênero. Agora, uma coisa importante e engraçada. O termo do Brasil, essa é uma ação transnacional. Então, não é uma iniciativa que está presente só aqui no Brasil. Uhum. E aqui a gente chama de ideologia de gênero, mas fora ele pode ter outras denominações, todas com esse mesmo sentido, de tentar atacar uma coisa que não existe. Então, a ideologia ou a teoria são palavras que a gente pode pensar um pouco sobre elas. Mas Então tem o fantasma, ele surgiu com o clero, com a Igreja Católica, e depois ele foi se ramificando, né, para outros países, para outros lugares. Mas e a ciência? Ela tem algum debate sobre isso? Então, exatamente, é um fantasma que iniciou na igreja, da igreja passou para as mídias, das mídias ocupou os governos, do governo para a sociedade. Quando esse movimento usa o termo teoria, teoria de gênero, por exemplo, o que é a impressão que se quer passar com esse uso? De que a teoria é uma ideia vaga, de que é uma hipótese, uma coisa assim, meio que inventada e que algumas pessoas seguem. Mas teoria de gênero é um campo de estudos das ciências humanas e sociais, é um campo consolidado e tem critérios científicos. Quando eles usam, por exemplo, ideologia, é a tentativa de associar com essa ideia também uma coisa negativa, uma coisa marxista, uma coisa de ateus, de pessoas revolucionárias que querem acabar com a família. E é engraçado porque você me perguntou da ciência, né? Em geral, as pessoas que defendem o combate a essa ideologia de gênero são pessoas que fogem do debate. Ele é um debate que não existe, porque se você vai falar de uma defesa da teoria de gênero, por exemplo, você muitas vezes é acusado de gaysista, de feminazi, de cristofóbico, heterofóbico, esquerdista e por aí vai. Então esse é um debate esvaziado. À medida em que as pessoas tentam pautar esse debate, as pessoas fogem, isso acaba valorizando a questão e conduzindo ela para um debate muitas vezes moral. Então, muitas vezes tenta-se descreditar o conceito científico e levando ele para uma coisa moral, a fim de que a nossa ciência pudesse ser permeada supostamente por esse conceito que é muitas vezes de cunho religioso e esvaziado. E aqui no Brasil, quem tá tocando isso, ou tem algum exemplo? Então, isso se espalha no mundo inteiro pela Igreja Católica, chega pra cá pra gente, também pela Igreja Católica. Quero deixar um exemplo aqui, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu aqui no Brasil em 2013, a Igreja Católica se empenhou maciçamente em distribuir algumas cartilhas, que eles estavam pautando algumas coisas de bioética, e lá eles apresentavam o gênero como uma coisa que você pudesse acordar de manhã e escolher. Então, em 2014, eles tentaram fazer isso de novo num fórum de ensino religioso, mas felizmente o Ministério Público agiu e recolheu essas cartilhas. Então, só um exemplo de como que isso acaba entrando, né? E aí a gente vai ter, quando chega aqui essa ideia da ideologia de gênero, esse movimento se mistura muito com a gente está no contexto aí do Lula, da Dilma, e a ascensão da bancada evangélica. Então ele é assumido também por uma parte desses pentecostais, né? E aí ele acaba caindo na educação como? Através do movimento Escola Sem Partido, que pauta isso, né? É um ponto de combate que eles assumem e é cada vez mais esvaziado agora, porque a gente sabe que não existe, mas que o movimento Escola Sem Partido garante essa discussão no sentido de que há uma proibição do uso dos termos gênero. Então a gente vai ver, por exemplo, tanto no Plano Nacional de Educação, nos planos estaduais de educação e nos planos municipais de educação, uma caça às bruxas da palavra gênero. Então o gênero ele é cortado em vários documentos, né, em muitos documentos nacionais. Existem tentativas de implementação de vários projetos de lei do Escola Sem Partido, felizmente, que
não vingaram. Mas a gente tem aí, então, documentos da educação com corte dessa perspectiva de gênero. Então é o resultado ou o efeito dessa ação que começou lá nos anos 90. E são todos, ainda bem, é tudo inconstitucional essas Sim, projetos. isso. Então o primeiro E deles também- já foi julgado. E também para vocês pensarem quão insano que é, né? É que até em alguns planos, até a questão do gênero alimentício foi tirado. Então eles estão loucos na palavra gênero, estão fixados. Não pode gênero. Não interessa que gênero é. É gênero da taxonomia da biologia, não pode. É gênero alimentício, não pode. Gênero É gênero de filme. Gênero de filme, não pode. Gênero literário, não pode. Assim, isso que eu falo. Freud já tá, ó, lá só olhando vocês que estão aí fixados no gênero ou na sexualidade alheia. Então, Basicamente é isso. Ideologia de gênero é um fantasma que as pessoas tentam combater. Eu desafio qualquer pessoa a procurar me trazer uma discussão acadêmica sobre ideologia de gênero. Né? A não ser que esteja discutindo justamente a inexistência dele. Mas assim, enquanto um termo acadêmico que a gente tentaria implantar nas escolas para converter criancinhas, para elas escolherem, hoje eu vou acordar homossexual, amanhã bi, depois hétero, e hoje eu vou ser menino, amanhã menina. Isso não existe. O que acontece é um pânico, um medo das discussões de gênero, sexo e sexualidade. Isso sim, porque ao contemplar a diversidade, essas pessoas se sentem ameaçadas, uma vez que elas pensam muito restritamente dentro de determinadas caixinhas, né? Então o que ameaça é essa ideia da pluralidade que a gente vê no nosso dia a dia, mas que muitas vezes eles não querem que se reconheça. Então, que palhaçada, por que a gente tá fazendo vídeo à toa aqui, ó? Porque nem existe, vocês fazem a gente fazer vídeo. Tem que parar um dia do projeto para falar de uma coisa que não existe. Mas porque tá bom. vocês ficam aí atormentando a vida da gente. Mas se você veio aqui, se você assistiu, se você tá contribuindo com a gente, ó, beijinhos, gente. Porque a gente agradece muito, né? TRH acontece isso também. A bicha não sabe ter matéria. Então, acho que é isso, né? Comente, curta, compartilhe, mande Apoie. pros coleguinhas. Manda no grupo da família Se da você tia. não gostou aí, fala aí, eu odiei isso. Vocês são um ó. Mas nós não somos. E o Cristiano lançou um desafio, melhor que o da RuPaul. É pra trazer aqui, ó, coloca aqui embaixo todos os estudos aí de ideologia de gênero pra sustentar essa teoria, essa ideologia, essa coisa. Tchau, tchau. Beijos.